Logo pela manhã se reuniram os sumos sacerdotes com os anciãos, os escribas e com todo o conselho. E tendo amarrado Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Este lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? Ele lhe respondeu: Sim. Os sumos sacerdotes acusavam-no de muitas coisas. Pilatos perguntou-lhe outra vez: Nada respondes? Vede quantos delitos te acusam? Mas Jesus nada mais respondeu, de modo que Pilatos ficou admirado. Ora, costumava ele soltar-lhes em cada festa qualquer dos presos que lhe pedissem. Havia na prisão um, chamado Barrabás, que fora preso com seus cúmplices, o qual na sedição perpetrara um homicídio. O povo que tinha subido começou a pedir-lhe aquilo que simples costumava conceder. Pilatos respondeu-lhes: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque sabia que os sumos sacerdotes o haviam entregue por inveja. Mas os pontífices instigaram o povo para que pedissem de preferência que lhe soltasse Barrabás. Pilatos falou-lhes outra vez: E que quereis que eu faça daquele a quem chamais de o rei dos judeus? Eles tornaram a gritar: Crucifica-o! Pilatos replicou: Mas que mal fez ele? Eles chamavam mais ainda: Crucifica-o! Querendo Pilatos satisfazer o povo, soltou-lhe Barrabás e entregou Jesus, depois de açoitado, para que fosse crucificado. Os soldados conduziram-no ao interior do pátio, isto é, ao pretório, onde convocaram toda a corte. Vestiram Jesus de púrpura, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na sua cabeça. E começaram a saudá-lo: Salve, rei dos judeus! Davam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e punham-lhe de joelhos como para homenageá-lo. Depois de terem escarnecido dele, tiraram-lhe a púrpura, deram-lhe de novo as vestes e conduziram-no para fora para o crucificar. Esse trecho que acabamos de ler está em Marcos capítulo 15, entre os versos 1 a 20. Aqui, Jesus, depois de sair do julgamento feito por Caifás, que era o julgamento religioso de Jesus, onde os sacerdotes o acusavam de blasfemia. Isso por Jesus ter dito apenas que era o Filho de Deus. Os sacerdotes não aceitavam que alguém de carne e osso dissera que era filho do homem. Isso para eles era a maior blasfêmia, o que lhe rendeu uma bofetada na cara. Depois disso, Jesus foi conduzido para um julgamento civil, conduzido por Pilatos, mas que, ao ver as acusações, não lhe deram motivo algum para que o condenasse. Pilatos perguntava ao povo: O quereis que eu faça com o rei dos judeus? Então o povo, conduzido pela inveja dos sacerdotes, dizia: Crucifica-o. O povo foi instigado pelos sacerdotes por pura inveja, porque não aceitavam que alguém em carne se dissesse como eu sou. Quando lhe perguntavam: És o Filho de Deus? Jesus
apenas disse: eu sou. Isso era uma blasfêmia, motivo de cólera para os sacerdotes da época. Os sacerdotes acusavam Jesus de ameaçar destruir o templo e construir em 3 dias, coisa que Jesus nunca havia dito. Os sacerdotes acusavam Jesus de incitar o povo a não pagar os impostos ao imperador, coisa que na verdade Jesus havia dito o contrário. Jesus havia dito: deem ao imperador o que é do imperador e a Deus o que é de Deus. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso sim Jesus havia dito. Ou seja, Jesus havia dito o contrário, que cumpram sim suas obrigações. Não cometam injustiças, não deixem de cumprir as suas obrigações para que não se tornem injustos. Se eles são injustos, o problema é deles, mas vocês não vão se tornar como eles. Bem-aventurados são os justos. Isso que Jesus ensinava. Que mesmo que te falte misericórdia, que te falte a misericórdia, vocês serão misericordiosos com os outros, vocês serão justos, vocês serão bons de coração, vocês serão puros de coração, mesmo que te faltem essa pureza. É isso que Jesus pregava, mas os sacerdotes o acusavam do contrário, de incitar o povo a uma manifestação, a uma rebelião política, porque Jesus queria o poder. Jesus tinha o reino prometido por Deus, mas no momento certo, depois que ele passasse por toda aquela situação, tudo aquilo se cumpriria por Deus. Quando Pilatos perguntou aos judeus: que acusação trazes contra este homem? Os judeus não tiveram coragem, os sacerdotes judeus não tiveram a coragem de dizer: ele fez isso, ele incitou o povo. Ele apenas disse: se não tivesse feito nada, a gente não teria trazido ele aqui. Essa foi a resposta dos sacerdotes. Sabe aquela situação onde a pessoa te acusa, fala: mas e aí? Você confronta, e aí? Que eu fiz de errado? Se você não tivesse feito nada de errado, eu não estaria falando nada disso com você, sabe? Grande resposta. Ninguém tinha a coragem de falar a verdade, mas para forçar a condenação, inventavam provas contra Jesus. Porque sabiam que por motivos religiosos não poderiam acusar Jesus de ser filho de Deus, pois aqui o motivo religioso já não estava mais em prova, porque Roma era pagã, e para os pagãos existem vários deuses. Pilatos, se ouvisse isso, falou: nós também temos vários deuses, cada um tem seu deus aqui, conforme lhe apraz, conforme for o Deus que agrada mais. Cada um escolhe o seu próprio Deus aqui, conforme lhe agrada mais. Cada um tem o direito de escolher seu próprio Deus. Então, os judeus sabiam disso. Eles queriam que ele fosse condenado também de maneira civil. Mas e eles tinham pressa de fazer isso, porque se aproximava a Páscoa, e para os judeus tinham um significado de libertação da escravidão dos judeus do Egito. Mas o medo deles de Jesus era tão grande, o medo que ele fizesse uma revolta era tão grande,
pois ele cada vez mais conseguia garinhar cada vez mais seguidores. O medo de Jesus era tão grande por parte dos judeus que eles queriam resolver essa história logo, antes da Páscoa de preferência. Por isso que Jesus foi julgado, espancado, cusparado, escarnecido, morto na cruz, e assim virou a Páscoa para nós cristãos, motivo de morte e ressurreição de Cristo. Cristo representou os nossos pecados, como vocês já sabem. Toda injustiça que você já passou ou passa na sua vida, Jesus já enfrentou. Mas a dor das chicotadas, a dor dos pregos entrando nas suas mãos, nos pés, não foram maiores do que todo o sentimento, de tudo aquilo que Jesus já havia passado. Jesus, por você, também suportou as tentações. Jesus suportou perseguições. Só que ele, em momento algum, fugiu disso. Mesmo quando estava nos pátios dos templos, pregando para o povo, ele não fugiu quando viu os sacerdotes chegando. Os sacerdotes estavam morrendo de raiva de vendo aquilo lá. Chegaram a questionar várias vezes, mas Jesus sempre desarmava os sacerdotes com suas respostas e acabavam saindo sem argumentos. Então os sacerdotes não viram de outra forma melhor do que forçar a condenação, forçar, inventar provas para que os romanos crucificassem Jesus. Todas as acusações eram falsas contra ele. Mas assim foi a vontade de Deus. Por isso que Jesus em momento algum fugiu. E tanto é que ele disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. E se meu reino fosse desse mundo, todos os meus seguidores teriam pelejado para que isso nada acontecesse. Ou seja, que os seguidores teriam reagido para que nenhum romano encostasse um único dedo em Jesus. Teve apenas um seguidor que desferiu um golpe de espada, decepando uma orelha de um dos soldados romanos. Mas Jesus disse: embainha a sua espada, porque da mesma espada que tu feres, tu será feridos. Daí vem, aquele ditado popular: quem com ferro feres, com ferro será ferido. Vem daqui, vem da Bíblia, vem desse momento em que o seguidor de Jesus desfere um golpe de espada contra a orelha de um soldado romano. Jesus pediu para que esse soldado, para que esse seguidor guardasse a espada, para que se cumprisse a vontade de Deus. Mas aí você pode se perguntar: mas por que Deus permite tamanha injustiça e tamanho sofrimento contra seu próprio filho? Que pai é esse? O verdadeiro pai não fica só nos livrando de problemas, mas ensina a gente também a como lidar com esses problemas. Porque na vida todo mundo vai sofrer falsas acusações. Todo mundo vai ser tentado a ser persuadido pelo mal. Todo mundo vai ouvir respostas distorcidas de uma coisa que é pura verdade. Mas terão as palavras distorcidas para te persuadir. Mas aquele que segue o Pai, aquele que tem Deus como o princípio e o fim, percebe quando houver malícia nas palavras, quando houver distorções nessa verdade, o que a torna inverdade.
Assim como foi quando Satanás tentou Jesus. Ele usou as próprias palavras escritas e distorceu-as para tentar persuadir. De fato, Jesus, se quisesse, teria transformado pedra em pão. De fato, se Deus quisesse, ele teria enviado anjos para resgatar Jesus caindo do precipício. E de fato, Deus teria dado, no momento que ele quisesse, todo o reino. E de fato ele fez. De fato, Jesus tinha sim o poder para transformar pedra em pão, transformar água em vinho. Ele envia anjos para resgatar aos que caem. Ou seja, se você peca, mas pede perdão a Deus, você peca, você cai, mas quando você pede perdão a Deus, Deus te resgata. Deus já havia preparado um reino, assim como para você, tudo tem a sua hora de você conquistar a sua glória. Todo mundo tem o seu momento de apogeu, a sua melhor fase da vida, mas tudo acontece no tempo certo. Satanás ofereceu isso agora, sim, nesse momento, querendo desrespeitar a vontade de Deus em todo momento. Assim como é na sua vida. Se você não tiver Deus à frente da sua vida, você cai, porque não vai respeitar a vontade de Deus. Todo mundo vai passar por injustiças, ou vai ter que ouvir falsa acusação, vai ter que engolir sapo, que é difícil de engolir, perguntas venenosas, acusações irreais, com más intenções, das piores possíveis, mas aquele que tem Deus sabe a saída dessa situação. Todo mundo, ninguém é imune a passar por essa situação. Não existe essa de que Deus não deixa que nenhuma desgraça aconteça. Deus às vezes permite sim que nós passemos por desgraças, que nós caiamos, que nós passemos por injustiças, que nós um dia vamos ouvir falsas acusações, falsos testemunhos, mas Deus na verdade ensina a gente a lidar com isso. E Jesus é testemunha de tudo isso que aconteceu. A maneira com que Jesus lidou com isso. Quando ele ficou em silêncio, quando Pilatos lhe perguntou se era filho de Deus, Jesus apenas disse sim. E não disse nada mais disso. Porque a verdade já estava ali diante dele. Só que muitas vezes a gente, pela nossa impaciência, a gente não vê que a verdade já está diante de nós. Quando nós temos Jesus habitando no nosso coração, a verdade já está habitando dentro de nós. Quem tem Jesus no coração tem Deus no coração. Quem crê em Jesus crê em Deus. Quem crê que Jesus é o Filho, crê que Deus é Pai. Basta a gente ter a cabeça no lugar e esperar em Deus a todo momento, que tudo tem a sua hora e o seu momento certo de acontecer. Nós todos vamos passar por situações difíceis na vida, ninguém é imune disso. Se alguém fala, mas então eu prefiro seguir um Deus que me diz que eu nunca vou passar por isso, que se eu ficar só pensando que eu vou passar por desgraça, eu só vou ter desgraça na vida, mas que se eu tiver pensamento positivo na hora, o tempo todo, eu não vou passar por nenhum problema na vida, minha vida vai ser linda, maravilhosa. Mentira. Deus é verdadeiro e justo. Ele te ensina a passar pelas piores situações na sua vida, para que Ele te faça uma pessoa melhor. Se a vida é linda, maravilhosa, aquela coisa reta, sem dificuldade alguma, sem um obstáculo nenhum, você não cresce. Você não vira homem. Você não vai ser nada na vida. Você vai ser
igual uma criança mimada, que nunca é educada pelo pai, que faz tudo o que quer na vida, mas não é corrigido o tempo todo, não amadurece. Não é? Uma criança mimada é imatura. Quantos casos a gente não vê por aí? E cara que já passou dos 30 anos agindo como verdadeiros moleques, porque nunca foram corrigidos, nunca foram repreendidos. Infelizmente é o que mais tem hoje em dia. Falta de educação. Falta de correção. Deus faz isso por nós. E a maneira que Ele faz é dura, mas é justa. E é mais correto. Quanto mais duro Deus é conosco, significa que faltou Deus na vida daquele que era responsável por nos educar. Não estou aqui acusando, mas muitas vezes é isso que falta sim. Muitas vezes falta sim Deus no coração de um pai que não educa o filho. Porque o pai que tem Deus no coração educa sim o filho, porque se preocupa com o futuro dele. Se preocupa em ver aquele filho, aquela criança virando um homem reto, justo, capaz de discernir entre o bem e o mal. E assim Deus também nos corrige. Deus muitas vezes envia guerras na nossa vida para que nós a resolvamos e assim nos tornamos mais experientes e mais maduros na vida. Não é fácil. A gente se fere, a gente se machuca sim. Basta olhar para Jesus, que passou tudo isso que você passa. Pode ter certeza. Ah, mas eu já passei por isso. Se você pegar na Bíblia, todo o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver as histórias que você passou. Tudo que você passa, Jesus já passou também. Então pega esses evangelhos e leia eles, porque Jesus está ensinando a como você suportar isso, como suportar essa aprovação, como suportar esse momento de doença. E não só nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João. Em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até Apocalipse, tem histórias de ensinamentos de como lidar com essa situação, de como lidar com uma tentação, como lidar com líderes asquerosos na nossa vida, que mais querem manipular a gente, mas como lidar com isso. A melhor solução é obedecer a Deus. Muitas vezes dá vontade de falar um monte para certas coisas, mas Jesus é exemplo de que o silêncio dele incomodava muito mais do que ele inventar 1000 justificativas para cada acusação que ele sofria. E ele não reagiu para se cumprir a vontade de Deus na vida dele. Tudo isso que você passa porque Deus permitiu. Mas se você manter a sua cabeça no lugar, pensar em Deus nesse momento, você vai sair dessa muito melhor na vida. Muito melhor. Muito mais maduro, muito mais sábio, porque o sábio aceita a repreensão, aceita a correção. Ao contrário do ímpio, que tenta justificar-se o tempo todo, criar mentiras, mesmo que sofra uma acusação falsa, descumprindo totalmente a vontade de Deus. Deus envia enfermidades na sua vida para te mudar. Deus envia as piores pessoas na sua vida para mudar você também, para muitas vezes te mostrar que se você não mudar seus pensamentos, você pode se tornar
como essas pessoas. A vida ao lado de Deus é uma longa jornada, difícil, cheia de mistérios, mas quem anda ao lado dele o tempo todo vai aprendendo. Amém? Para finalizarmos, se você ficou até o final, obrigado pelo momento da sua presença, que você dedicou da sua presença, da sua atenção. Você que chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao canal Reflexões Bíblicas de Fábulas Boas. Você gostou do conteúdo do canal? Se inscreva, deixe seus likes, seus comentários, participem no canal, participem como for da melhor maneira para vocês, independente da denominação que você segue. Aqui não importa se você é católico, evangélico, presbiteriano, adventista, etc e tal. Aqui importante é termos o nosso Senhor no nosso coração, seguirmos a Jesus o tempo todo, confiar nele a saída de todas as situações. Pois seguirmos a vontade de Jesus, seguirmos os caminhos de Jesus é seguirmos a vontade de Deus. Amém? Para finalizarmos, façamos uma oração juntos. Pai Celestial, obrigado por teu grandioso e valioso ensinamento. Obrigado por que enviaste teu Filho para nos mostrar o caminho para que possamos nos achegar a Ti, para que nós possamos suportar as adversidades e as dificuldades que possamos enfrentar, as guerras, os infortúnios, as doenças, para que nós possamos enfrentar qualquer dificuldade, Senhor. Obrigado porque Jesus, Tu enviaste Jesus para testemunhar a Tua vontade para conosco, para nos ensinar o que Tu queres que nós aprendamos para estarmos diante de Ti. Dai-nos sabedoria, Senhor. Dai-nos sabedoria e capacidade de obedecermos. Livrai-nos de todo o mal que há dentro de nossos corações, para que da nossa boca não saia nenhuma maldade, para que dos nossos punhos não saia nenhuma agressão, para que nós tenhamos sempre um coração bom, correto diante de Ti, que seja agradável aos Teus olhos. Conduza-nos, Senhor, agora e todo instante, para que nós sejamos merecedores de estarmos no reino dos céus. Essa é a nossa oração, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Até mais.